A cultura pop é recheada de personagens femininas que são símbolo de resistência, de grande força, de inteligência, verdadeiras mentes brilhantes por trás de vitórias em sagas épicas. Pense na liderança tática da General Leia Organa em Star Wars, ou então na visão absurda estratégica da Bárbara Gordon atuando como oráculo na DC Comics, ajudando, por exemplo, Batman e Asa Noturna pelas noites de Gotham. Mas e se eu te disser que o Girl Power já era uma realidade há milênios e dentro de uma sociedade completamente patriarcal? E isso tudo sem precisar de superpoderes, sabres de luz, nada disso. Eu vou te contar tudo isso numa história maravilhosa, então olha, puxa uma cadeira, abre o livro e vem comigo. Mas antes da gente entrar nessa história épica que vai explodir a sua mente, eu já vou te fazer um pedido que não custa nada. Já deixa aquele likezão esperto, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, porque isso é muito importante e fortalece muito o nosso trabalho. Aliás, fica comigo até o finalzinho, porque lá no final do vídeo eu vou te contar um segredo que eu tenho certeza que vai mudar a sua forma de ver muitas coisas na sua vida. Então, galera, essa história é contada lá no livro de Juízes, nos capítulos 4 e 5. Nessa época, o que acontecia era o seguinte: Israel vivia num ciclo, na verdade, né? Vacilava, passava um perrengue na mão de algum povo, pedia Deus, Deus me livra desse povo. Deus levantava alguém para poder libertar Israel. Dessa vez, Israel estava passando perrengue nas mãos de Canaã. O rei de Canaã contava com duas coisas que eram absurdas para aquela época. Primeiro, uma frota com 900 carros de ferro. E depois um general muito sanguinário chamado Sísera. Agora imagina só, a vantagem bélica que os cananeus tinham em relação a Israel. Era como se fossem 900 tanques de guerra contra camponeses armados com paus e pedras. Fora o cara que estava à frente disso tudo, que não poupava ninguém. Então, galera, era simplesmente game over. Isso humanamente falando, claro, porque como eu falei, sempre que Israel clamava, Deus levantava alguém para libertar o povo daquela opressão. E dessa vez, Deus levantou não um homem, Deus levantou uma mulher. Débora era o seu nome. E diferente de líderes como Gideão e Sansão, que eram homens e mais ligados assim à parada mais militar, mais tapa na orelha, Débora era uma juíza no sentido jurídico mesmo. Ela ficava ali para poder julgar a causa da galera. E além de juíza, ela era profetisa. Ela era uma espécie de General Leia Organa ali da Bíblia naquela época, né? A mulher que não se dobrava, que não se curvava a qualquer um, porque conhecia a força que tinha, conhecia toda a fibra que vinha de si e sabia lidar com os mequetrefes daquela época. Sem contar a visão absurda que Deus lhe dava. Isso aí fazia dela praticamente o oráculo da DC, a Bárbara Gordon, na Bíblia. Débora era uma mulher muito especial. Tanto que ela é chamada ali numa palavra em hebraico como mulher de Lapidote. Lapidote significa espírito ardente. Era uma mulher cujo espírito realmente era como fogo. Para libertar Israel daquele perrengue, ela convoca Baraque, que era um general, era sim um líder militar. Só que quando ela dá a missão a Baraque, Baraque lança uma frase para ela que foi para todos uma grande surpresa. Ele disse: olha, eu vou, mas só se você for também. Baraque não era bobo, né, gente? Ele sabia que junto com Débora estava a força e o poder de Deus. Então, entre a espada e a palavra profética, ele escolheu a palavra profética. Tem até alguns comentaristas que tratam Baraque, por conta dessa atitude dele, como um homem covarde. Mas não, na verdade ele foi muito sábio. Depois desse papo que Baraque mandou para Débora, Débora soltou uma profecia e falou assim: tudo bem, mas a vitória não vai ser sua. A vitória vai ser de uma mulher. Só que o que aconteceu foi o seguinte: na hora do bagulho ficar doido, a batalha foi levada para as margens de um ribeiro, um rio, né? E lá no capítulo 5 fala que os céus gotejaram, ou seja, choveu. Quando choveu, aquele rio transbordou. E quando o rio transbordou, aqueles 900 carros de ferro simplesmente atolaram na lama. Serviram para nada. Todo aquele poderio bélico do inimigo foi totalmente inutilizado. Sem seu maior trunfo, o que o general Sísera precisou fazer? Desceu de um carro de ferro e meteu o pé, fugiu para o meio do deserto. No meio da sua fuga, ele encontra uma galera que estava acampada, um pessoal nômade, e entra numa daquelas tendas. Ali ele encontra uma mulher chamada Jael. Ele se esconde na tenda e fala: ó, se alguém perguntar se entrou alguém aqui, você vai dizer que não. Ela prontamente
pode deixar comigo, ninguém vai saber. O cara pede água porque tava com sede, ela dá leite pra ele. Aí dá aquele soninho maneiro, tá o cara já cansado. E aqui vem o grande plot twist dessa história. Lembra que Débora tinha dito que a honra da vitória não seria de Baraque, não seria de um homem, mas seria de uma mulher? Pois bem, quando Císera se esconde nessa tenda e cai num sono profundo, aquela mulher se torna na verdadeira Elwyn do Senhor dos Anéis. Lembra daquela cena maravilhosa quando ela mata o Rei Bruxo? Essa cena aqui, ó. I am no man. Me ferrei, amigos. Muitos poderiam até pensar que Débora estava falando de si mesmo, mas na verdade Deus estava levantando uma outra pessoa para dar a vitória a Israel. E quem era? Essa mulher chamada Jael. Ela toma uma estaca de madeira e um martelo. E ali ela perfura, ela atravessa o crânio do general Císera com aquela estaca e coloca fim à guerra, e a vitória é dada ao povo de Israel. Pois é, galera, 900 carros de ferro poderosos reduzidos a nada. Foram derrotados não foi por força bruta, nem por espada, nem por lança, nem por nenhuma tecnologia. Deus usou a visão estratégica de uma juíza e a coragem de uma dona de casa armada com ferramentas de acampamento. Deus usando o improvável para dar vitória aos seus. E é aqui que mora a lição gigante. Deus escolhe pessoas e ferramentas improváveis para cumprir os seus propósitos. A verdadeira força sempre esteve na nossa parceria e o direcionamento soberano dele. E talvez você seja o improvável de Deus. Apenas obedeça e confie. E aí, curtiu essa análise, essa história, esse jeito diferente da gente ver a Bíblia? Deixa aqui embaixo seu comentário sobre qual outra história épica você quer ver dissecada dessa forma mais cultura pop, mais nerd, e não deixe de me seguir. Valeu, galera, eu sou Ed, esse é o Abre o Livro e até o próximo vídeo. Fui!